Oiê! Eu sou a Júlia e esse é mais um episódio do História Alternativa. No episódio dessa terça-feira, eu irei falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, seu estopim, fases e consequências. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades, então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Uma guerra generalizada envolvendo muitos países foi vivida por milhares de pessoas no início do século XX. Para diferenciar esse grande conflito dos anteriores, ele foi chamado de Primeira Guerra Mundial. Sociedades europeias iniciaram o século XX num clima de grande tensão. As relações entre diversos povos e governos eram afetadas por vários conflitos, ligados a rivalidades, disputas e ressentimentos. Essas condições contribuíram para gerar um clima belicoso sem precedentes, que culminou no maior confronto armado até então, denominado durante algum tempo de Grande Guerra. Como era a primeira vez que um conflito envolvia as principais potências mundiais de sua época, a maioria dos historiadores denomina esse conflito de Primeira Guerra Mundial ou Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918 e deixou como saldo uma Europa destruída, além de milhões de mortos e de feridos. Os diversos conflitos que favoreceram o clima belicoso entre as nações europeias podem ser enquadrados de modo geral em 2 categorias de interesses. Os interesses imperialistas, que levaram as principais potências capitalistas a uma concorrência desmedida por territórios e novos mercados, além da adoção de políticas internas protecionistas. E os interesses nacionalistas, que catalisaram antigas rivalidades e ressentimentos, resultando em projetos expansionistas e revanchistas carregados de fervor patriótico. No início do século XX, havia enorme tensão e rivalidade entre os governos das grandes potências europeias, principalmente entre Alemanha, Inglaterra e França. Essa tensão resultava de disputas territoriais e por mercados, tanto na Europa quanto fora dela, para manter ou ampliar os domínios desses países. Desde a segunda metade do século XIX, com a expansão do capitalismo financeiro e monopolista, os empresários buscavam novos mercados para os seus produtos. Isso levou os governos dos países industrializados europeus a disputarem colônias na África e na Ásia. Ao mesmo tempo, o governo de cada país industrializado procurava dificultar a expansão econômica dos demais, fechando seus mercados aos produtos importados e tentando impedir a expansão do império colonial dos concorrentes. No início do século XX, essa disputa econômica envolvia principalmente interesses ingleses e alemães. Ligados de certo modo a essas disputas econômicas e por colônias, havia movimentos nacionalistas que pretendiam agrupar sob um mesmo Estado
povos de matrizes étnico-culturais semelhantes, o que implicava num desejo de expansão territorial. Esse era o caso do pan-eslavismo, que buscava a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental e era liderado em certa medida pelo governo russo. Também era o caso do pan-germanismo, que lutava pela anexação à Alemanha dos territórios da Europa Central, onde viviam os germânicos. E também era o caso do revanchismo francês, que defendia a recuperação dos territórios da Alsácia-Lorena, região rica em minério de ferro e carvão que os franceses haviam sido obrigados a entregar aos alemães depois da derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870, durante o processo de unificação da Alemanha. Esse clima de disputas e rivalidades deu origem à chamada Paz Armada. Diante do risco de guerra, as potências iniciaram uma corrida armamentista para fortalecer seus exércitos e, ao mesmo tempo, evitar que uma debilidade militar precipitasse um ataque inimigo. Os governos das grandes potências também firmaram tratados de aliança entre si, com o objetivo de somar forças para enfrentar os rivais. Depois de muitas negociações e tratados, a Europa, em 1907, ficou dividida em dois grandes blocos. A Tríplice Aliança, formada inicialmente pela Alemanha, Áustria-Hungria ou Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada inicialmente por Inglaterra, França e Rússia. Essas alianças sofreriam alterações durante o conflito, pois, conforme seus interesses, algumas forças acabaram mudando de lado. Exemplo disso foi o governo da Itália, que em 1915 passou para o lado da Entente, por ter recebido a promessa de compensações territoriais. As tensões entre os dois blocos aumentaram gradativamente, chegando a tal ponto que qualquer incidente poderia dar início à guerra. Foi nesse contexto que se desenvolveram duas grandes crises, contribuindo para o acirramento das tensões internacionais. Entre 1905 e 1911, França e Alemanha quase chegaram à guerra, devido à disputa pelo território do Marrocos, no norte da África. Em 1906, foi convocada uma conferência internacional numa cidade espanhola para resolver essa questão. Essa conferência deliberou que os franceses teriam supremacia sobre o Marrocos, enquanto aos alemães caberia uma pequena faixa de terras no sudoeste africano. O governo da Alemanha não se conformou com a decisão desfavorável e, em 1911, surgiram novos conflitos com a França pela disputa de territórios da África. Para evitar a guerra, o governo francês acabou concedendo à Alemanha uma parte considerável do Congo. Um dos principais focos de atrito entre as potências europeias era a Península Balcânica, no sudoeste da Europa, onde se chocavam o nacionalismo da Sérvia, apoiada pela Rússia, e o expansionismo da Áustria-Hungria, aliada da Alemanha. Em 1908, a Áustria-Hungria anexou a Bósnia-Herzegovina a seus territórios. Isso contrariava os interesses da Sérvia, que pretendia incorporar aquela região habitada por eslavos e criar a Grande Sérvia. Em consequência, os movimentos nacionalistas sérvios passaram a agir violentamente, manifestando toda a sua contrariedade. Estava pronto o cenário para o início da Grande Guerra. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando
herdeiro do trono austro-húngaro e de sua esposa. O crime ocorreu na Bósnia em 28 de junho de 1914. O autor do crime foi um estudante pertencente à organização secreta nacionalista Unidade ou Morte, que tinha o apoio do governo sérvio. O assassinato de Francisco Ferdinando provocou a reação militar da Áustria-Hungria contra a Sérvia. Isso causou, devido à política de alianças, a entrada de muitas outras nações ao conflito. Em 28 de julho, a Áustria-Hungria, com respaldo da Alemanha, potência que liderava a Tríplice Aliança, declarou guerra à Sérvia e no dia seguinte invadiu esse país com seu exército. Em 29 de julho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou suas tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e, posteriormente, à França. No dia 4 de agosto, para atingir a França, os exércitos alemão e austro-húngaro invadiram a Bélgica. E em 5 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Nos 4 anos que durou o conflito, enfrentaram-se 2 grandes blocos rivais de países baseados nas alianças firmadas antes do início da guerra. De um lado estavam Alemanha, Império Austro-Húngaro, Turquia e Bulgária, além da Itália, que, como já falado, depois de um ano de guerra, mudou de lado. De outro lado, França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Itália, Grécia, Japão, Estados Unidos, entre outros. Era a primeira vez que ocorria uma grande guerra generalizada, envolvendo as principais potências das diversas regiões do planeta, embora as batalhas tenham acontecido principalmente no continente europeu. O Brasil foi o único país sul-americano a entrar efetivamente nesse conflito, declarando guerra à Alemanha. Cooperando com os ingleses, patrulhou o Atlântico Sul e enviou médicos e aviadores à Europa. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em 3 grandes fases. A primeira fase, de 1914 a 1915, marcada pela intensa movimentação das forças beligerantes. Depois de uma rápida ofensiva das tropas alemãs em território francês, em setembro de 1914, os exércitos franceses organizaram uma contraofensiva, detendo o avanço germânico sobre Paris. A partir desse momento, nenhum dos lados conseguiu vitórias significativas, mantendo-se um equilíbrio de forças nas frentes de combate. A segunda fase ocorreu entre 1915 e 1917. A intensa movimentação de tropas da fase anterior foi substituída por uma guerra de trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições, evitando a aproximação do inimigo. Foi um período extremamente duro e desgastante para as tropas em conflito. Sob ataque intermitente do inimigo, os soldados guarneciam suas posições nas trincheiras, enfrentando frio, fome, chuva e barro. E a terceira fase, que ocorreu entre 1917 e 1918, caracterizada pela entrada de outros países na guerra. A Marinha Alemã, utilizando submarinos, afundou navios de países tidos como neutros, alegando que transportavam alimentos para inimigos. Foi o caso, por exemplo, dos navios Lusitânia e Arábia dos Estados Unidos e do navio Paraná do Brasil. Nessa fase da guerra, 2 acontecimentos se destacaram: a entrada das forças dos Estados Unidos no conflito e a saída dos exércitos da Rússia, devido ao início da Revolução de 1917 nesse país e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha.
Os combates terrestres da Primeira Guerra Mundial resultaram em um número elevado de mortes, em razão do uso de novas armas com maior poder de destruição, como metralhadoras, lança-chamas e projéteis explosivos. Além disso, pela primeira vez, o avião e o submarino foram usados como recursos militares, ampliando as possibilidades de ataque e de devastação. Fora das frentes de combate, a guerra também trouxe consequências e transformações para a vida das populações europeias. Quase todos os segmentos sociais foram envolvidos de alguma forma pelo estado de guerra. A economia dos países em conflito foi direcionada para aumentar a produção dos artigos necessários à guerra, como armas, munições, veículos de transporte, entre outros. Como um grande número de homens participava dos combates, considerável parcela de mulheres ingressou no mercado de trabalho industrial, especialmente na Inglaterra, na França e na Itália. Com a destruição de diversas estruturas econômicas, como fábricas, plantações, estradas e portos, em muitos países verificou-se também a escassez de alimentos, além do aumento de preços dos gêneros de primeira necessidade. Os governos impuseram medidas de racionamento e a fome se espalhou por várias camadas da população, principalmente nas regiões próximas às zonas de combate. O apoio financeiro e material dado pelo governo dos Estados Unidos ao entrar na guerra, em 1917, foi decisivo para a vitória da Entente e de seus aliados. Seus recursos tornaram-se muito superiores aos da Tríplice Aliança. No início de 1918, as forças lideradas pela Alemanha já estavam isoladas e sem condições de sustentar os combates. Em 11 de novembro daquele ano, o governo alemão assinou o armistício, acordo de paz, com condições bastante desvantajosas. A Alemanha aceitou, por exemplo, retirar suas tropas de todos os territórios ocupados durante a guerra. Parte das tropas alemãs estava naquele momento em território francês. Aceitou também devolver aos adversários materiais de guerra pesados e submarinos apreendidos. E também aceitou pagar indenizações pelos territórios ocupados. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!